E aí, filhos do Eterno, beleza? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que vai mexer com você. Pode acreditar. Olha só, presta atenção, porque isso é muito forte. Você já parou para pensar que existe um pecado que nem Deus perdoa? Pois é, meu povo, não é brincadeira não. Sabe aquela história de que Deus perdoa tudo? Então, a gente precisa conversar sobre isso, porque tem uma coisa que Jesus falou que deixou todo mundo de queixo caído na época. E até hoje, muita gente não entendeu direito. Nesse vídeo, a gente vai mergulhar fundo numa verdade que pode mudar completamente a forma como você vê sua fé. Vai anotando aí, porque cada parte é importante demais. E não para no meio não, viu? Porque durante esse vídeo, eu vou te contar sobre algumas coisas que nunca deve ter passado pela sua cabeça. Isso mesmo que você ouviu. Então, se prepara. Abre seu coração. Chama o Espírito Santo para estar com a gente, porque o que vem por aí é pesado, mas necessário. Bora lá, filhos do Eterno. Que Deus nos abençoe nessa jornada. E qual é o único pecado que Deus não perdoará? O pecado imperdoável e a restauração. Hoje, a gente vai falar de um assunto pesado, mas necessário. Sabe aquele pecado que nem Deus perdoa? Pois é, existe um. E olha só, não é brincadeira não. Jesus mesmo falou sobre isso e deixou todo mundo de queixo caído. Presta atenção, porque isso é muito forte. Todos os nossos pecados são perdoados quando a gente se arrepende e vai até Jesus. Todos, menos um. E sabe o que é mais louco? Não são aqueles pecados que a gente normalmente pensa, tipo assassinato ou traição. É algo bem mais profundo. Olha só o que aconteceu. Tinha um jovem possuído por um demônio, cego e mudo. Imagina só a cena. O cara preso no escuro e no silêncio. Aí levaram ele para Jesus. Todo mundo estava olhando, esperando para ver o que ia rolar. E pau! Jesus, com o poder do Espírito Santo, libertou o cara na hora. Os demônios saíram correndo. O jovem abriu os olhos e começou a falar. Um milagre, meus amigos. Mas aí que tá, nem todo mundo ficou feliz com isso. Os fariseus, aqueles caras que se achavam os donos da verdade, começaram a cochichar. Esse cara tá expulsando demônios pelo poder de Belzebu, o chefe dos demônios. Cara, isso é pesado demais. Eles estavam dizendo que o poder de Jesus vinha do diabo. Dá pra acreditar? Jesus, que conhecia os pensamentos deles porque ele é Deus, né? Não deixou barato. Ele virou pra galera e mandou a real. Todo pecado e blasfêmia podem ser perdoados. Mas blasfemar contra o Espírito Santo, isso aí não tem perdão, nem aqui, nem na vida eterna. Sabe o que é isso? É rejeitar a essência de Deus, o próprio Espírito Santo. Não é só dizer não para Jesus. É ver o que é sagrado e chamar de profano. É testemunhar a obra do Espírito e dizer que é coisa do capeta. Isso é sério demais, meus amigos. Jesus deixou claro que o poder dele vem do Espírito Santo, aquele mesmo que desceu sobre ele no batismo, que guiou todo o seu ministério. E os fariseus tiveram a cara de pau de dizer que era coisa do diabo. Isso é mais grave que qualquer outro pecado, porque mexe com a essência do plano de salvação. Entende? É como se a pessoa fechasse as portas para o perdão e para a graça. Não é que Deus não queira perdoar, é que a pessoa chegou num ponto onde não consegue mais reconhecer o que é bom. O coração ficou tão duro que não tem mais espaço para o arrependimento. É assustador pensar nisso, não é? Mas olha só, tem uma diferença crucial aqui. Jesus disse que falar contra ele, o Filho do Homem, pode ser perdoado. Mas falar contra o Espírito Santo, aí já era. Por quê? Porque muita gente falou mal de Jesus sem entender quem ele era. Mas o Espírito Santo, ele é quem nos convence do pecado, nos leva para o arrependimento. Rejeitar ele é como desligar a única luz num quarto escuro. Aí não tem mais volta. E aí, tá pensando no que a gente falou? Isso é um alerta pra gente, viu? Quantas vezes a gente resiste ao Espírito Santo? Às vezes, em pequenas decisões, em dúvidas, em críticas. Cada vez que a gente faz isso, é uma chance de abrir ou fechar o coração
para a obra de Deus. Jesus não está falando isso para botar medo na gente, mas para mostrar como é importante manter o coração sensível à voz do Espírito. Porque uma vez que essa porta se fecha, meu amigo, não tem mais jeito. Mas calma aí, não entra em pânico ainda. A gente ainda tem muito para conversar sobre isso. Fica comigo que tem mais pela frente, viu? Deus te abençoe. E aí, galera? Tá todo mundo aí ainda? Porque agora a gente vai se aprofundar mais nesse assunto do pecado imperdoável. Sabe aquela sensação de medo que bate quando a gente ouve falar disso? Pois é, muita gente fica se perguntando: será que eu cometi esse pecado sem saber? Olha só, presta atenção, porque isso é muito forte. A interpretação mais comum que a gente ouve por aí é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é só resistir à obra dele. Tipo, não atender ao chamado, endurecer o coração, rejeitar a salvação que Deus oferece através de Jesus. Mas será que é só isso mesmo? Imagina a cena. Você está lá na igreja, o pastor faz o chamado para o arrependimento, seu coração está disparado, mas você fica paradão no seu lugar, rejeitando o convite de Deus. É como se uma mão invisível te segurasse, uma mistura de medo e dúvida te impedindo de dar o passo. Muita gente acha que isso é o pecado imperdoável, resistir tanto que o coração fica duro demais para responder ao toque do Espírito. Mas calma aí, meu povo. Essa ideia tem um pouco de verdade, mas não é toda a verdade. Sabe o que é isso? É entender pela metade. A gente precisa ir mais fundo. Jesus não estava falando só de resistir à salvação. O contexto é muito mais específico, muito mais sério. Resistir à obra do Espírito Santo pode ser parte do processo que leva a cometer o pecado imperdoável, mas não é o pecado em si. É como uma porta que, se você empurrar, pode te levar para um abismo sem volta. Então, o que é realmente a blasfêmia contra o Espírito Santo? Presta atenção, porque isso é muito sério. É uma rebelião consciente e deliberada contra a verdade mais fundamental da fé. É dizer que Deus não é bom, que o Espírito Santo não é a fonte de tudo que é puro e santo. É pegar o que é claramente obra de Deus e dizer que é coisa do capeta. Isso é tão grave que fecha completamente a alma para a graça. Em Marcos 3, Jesus deixa isso mais claro ainda. Ele diz: em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e todas as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu de pecado eterno. E sabe por que ele disse isso? Porque tinha gente dizendo que ele tinha um espírito imundo. Tá vendo a gravidade disso? Os fariseus não só resistiram a Jesus, eles deliberadamente atribuíram poder maligno ao Espírito Santo. Essa é a linha que não pode ser cruzada, galera. Mas como a gente sabe se alguém cometeu esse pecado? Jesus dá a dica quando fala que todo pecado e blasfêmia serão perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito. A chave está na palavra falar. É uma blasfêmia verbal, um pecado que sai da boca, mas nasce no coração. É um pecado consciente. Não é algo dito por engano ou por não saber. E aqui está o perigo, mas também a clareza. Quem se preocupa com isso, quem tem medo de ter cometido esse pecado, provavelmente está longe de ter cometido. Sabe por quê? Porque quem realmente blasfema não sente mais nada, não tem mais medo, não se arrepende mais. O peso desse pecado está na sua natureza irreversível. É como um ponto sem volta espiritual, onde o coração fica tão duro que a pessoa nem busca mais o perdão, nem quer mais. E esse, meus amigos, é o estado mais perigoso em que alguém pode estar. Não é que Deus não possa perdoar, é que a pessoa se colocou fora do alcance do perdão por vontade própria. Esse pecado não é comum, mas também não é impossível de cometer. E é aí
que a gente tem que tomar cuidado, porque a linha entre a descrença e a blasfêmia pode ser mais fina do que a gente pensa. Mas calma aí, não entra em desespero ainda. A gente ainda tem mais coisa para conversar sobre isso. Fica comigo que tem mais pela frente. Viu? Olha só, a gente já falou um bocado sobre esse assunto do pecado imperdoável, mas eu sei que tem umas perguntas martelando na cabeça de vocês. Vamos dar uma olhada nelas, porque são questões importantes demais para deixar passar, entende? Primeira pergunta, e essa é boa: por que é perdoável falar mal de Jesus, mas não contra o Espírito Santo? Parece contraditório, né? Afinal, Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Como que pode ser mais grave falar mal do Espírito Santo? Presta atenção, porque isso é muito forte. Jesus sabia que muita gente ia rejeitá-lo por causa da sua humanidade. Tem gente que olhava para ele e só via mais um cara, talvez um profeta. E por isso, esse tipo de rejeição, mesmo sendo séria, dá para entender e perdoar. Mas com o Espírito Santo é diferente, sabe? O Espírito é quem convence a gente do pecado, quem revela a verdade de Jesus. Rejeitar o Espírito Santo é como apagar a última luz numa noite escura. Depois disso, não tem mais volta. Agora, segunda pergunta, e essa é delicada. O que a gente faz com esses falsos milagres que a gente vê por aí hoje em dia? Porque vamos combinar, tem muito engano rolando. Nem tudo que brilha é ouro. Tem gente que pensa, é melhor desconfiar de tudo para não ser enganado. Mas cuidado, hein? Julgar um milagre sem ter certeza pode te colocar perigosamente perto da blasfêmia contra o Espírito Santo. A chave aqui é não cair nos extremos. Sim, existem falsos profetas e enganadores por aí, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não atribuir ao inimigo o que é obra de Deus. O discernimento é crucial, e a Bíblia e o Espírito Santo são nossos melhores guias. Não é para acreditar cegamente em tudo, mas também não é para rejeitar tudo por medo de estar errado. O equilíbrio é vital. E aí eu te pergunto, você tem coragem de pedir ao Espírito Santo que te guie, mesmo quando a resposta dele desafia suas crenças? E agora vem a terceira pergunta, e essa é a mais pessoal de todas. Como eu posso saber se cometi o pecado imperdoável? Presta atenção, porque isso é muito sério. É possível que você tenha feito isso sem saber? A resposta pode te surpreender e te libertar. Se você está preocupado, se está angustiado com a ideia de ter blasfemado contra o Espírito Santo, então essa própria preocupação é um sinal claro de que você não cometeu esse pecado. Sabe por quê? Porque o verdadeiro perigo está naqueles que não sentem mais nada, que desligaram a consciência a ponto de não se arrependerem mais. Se você ainda sente o peso dos seus pecados, se ainda busca a Deus, então a graça dele ainda está operando na sua vida. O pecado imperdoável não é algo que você comete por acidente, não é uma armadilha que você cai sem saber. É uma decisão consciente, uma rejeição deliberada e persistente da obra de Deus na sua vida. E se você está lendo isso agora, se isso te preocupa, é porque o Espírito Santo ainda está batendo na porta do seu coração, ainda está te chamando, ainda está te oferecendo a chance de se arrepender e ser perdoado. Isso não é incrível? O Deus que a gente serve é um Deus de graça. E o desejo dele não é condenar, mas salvar. E enquanto você tiver esse anseio no seu coração, enquanto você sentir essa centelha de arrependimento, há esperança. Porque onde tem arrependimento, tem perdão. E onde tem perdão, tem vida eterna. Mas e se você já cometeu um pecado grave? O que fazer agora? O que a gente deve fazer quando peca contra Deus? Calma, que a gente vai falar sobre isso também. Fica comigo que tem mais pela frente, viu? Olha só, a gente está falando de um assunto pesado, mas necessário. E agora, vamos falar sobre aquela situação
que todo mundo já passou. Quando a gente peca e se sente um lixo, como se tivesse traído a coisa mais sagrada dentro da gente. Sabe aquela culpa que esmaga? Aquelas perguntas que não deixam a gente dormir? Pois é, vamos falar disso. Presta atenção, porque isso é muito forte. Não importa quão forte você seja, quão profundo seja seu amor por Deus, enquanto a gente estiver nesse corpo mortal, vai ser uma batalha constante. A Bíblia fala isso claramente, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. É a realidade, meu povo. É fácil pensar que a gente é forte o suficiente para nunca cair nas armadilhas que os outros caem. Mas a verdade é que se a gente se afasta mesmo que um pouquinho da presença de Deus, o perigo é real. O inimigo não descansa. Ele sabe exatamente onde atacar. E quando a gente menos espera, tá lá rastejando na escuridão. E aí, quando a gente cai, parece que tem uma voz martelando na nossa consciência, sussurrando que não tem mais esperança, que a gente falhou de vez. Cair no pecado é como cair num buraco sem fundo. A gente se sente preso, sujo, incapaz de achar a saída. Adultério, fornicação, pornografia, são correntes que prendem a alma da gente e fazem a gente se sentir indigno do amor de Deus. Mas olha só, presta atenção. Essas mentiras não têm poder sobre você. Jesus veio para quebrar essas correntes. O sacrifício dele na cruz não foi só para a gente conhecer ele como Salvador, mas para que, quando a gente cair e se aproximar dele com um coração arrependido, ele nos levante com a misericórdia dele. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a hora de se agarrar nessa promessa. Sabe qual é a verdade que você precisa lembrar? Seu pecado não tem a última palavra. Não importa quão fundo você tenha caído, a mão de Jesus é longa o suficiente para te alcançar. A Bíblia nos garante que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta dos seus caminhos e viva. O pecado é uma batalha feroz, mas a graça de Deus é ainda mais poderosa. Lembra do Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, que num momento de fraqueza negou o Mestre 3 vezes? Ele se sentiu quebrado, cheio de vergonha e remorso. Mas Jesus não abandonou ele. Depois da ressurreição, Jesus procurou Pedro e o encontrou na mesma praia onde tudo começou, restaurando ele e dando uma nova chance. Porque é isso que Jesus é, um especialista em novos começos. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a hora de se agarrar nessa promessa. Sabe qual é a verdade que você precisa lembrar? Seu pecado não tem a última palavra. Não importa quão fundo você tenha caído, a mão de Jesus é longa o suficiente para te alcançar. A Bíblia nos garante que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta dos seus caminhos e viva. O pecado é uma batalha feroz, mas a graça de Deus é ainda mais poderosa. Lembra do Pedro? Um dos discípulos mais próximos de Jesus, que num momento de fraqueza negou o Mestre 3 vezes? Ele se sentiu quebrado, cheio de vergonha e remorso. Mas Jesus não abandonou ele. Depois da ressurreição, Jesus procurou Pedro e o encontrou na mesma praia onde tudo começou, restaurando ele e dando uma nova chance. Porque é isso que Jesus é, um especialista em novos começos. Deus não está surpreso com suas quedas. Ele sabia onde você ia tropeçar e ainda assim escolheu te amar. Ele decidiu se entregar por você, sabendo que o sacrifício dele abriria a porta para a redenção. O pecado quer te destruir, mas a graça de Deus é sempre maior, mais forte e mais persistente. E aí, tá entendendo a profundidade do amor de Deus?
Tá vendo como Ele está pronto para te restaurar e te dar um novo começo? Agora é hora de colocar tudo isso em prática. Fica comigo que tem mais pela frente. Tamo chegando na reta final dessa mensagem poderosa. Agora é hora de colocar tudo em prática, porque fé sem obras é morta, não é mesmo? É na ação que nossa fé ganha vida, onde o poder restaurador de Deus se manifesta em todos os aspectos da nossa vida. Olha só, presta atenção, porque isso é muito forte. Primeiro, você precisa encarar o pecado de frente. Não esconde, não minimiza. Confessa seus pecados para Deus com um coração humilde e arrependido. Não tem restauração sem arrependimento, entende? Fala com Deus na intimidade do seu coração. Expõe sua dor, sua vergonha e confia que Ele está ouvindo cada palavra, pronto para te abraçar com a misericórdia dEle. Reconhece a realidade do pecado, mas não deixa Ele definir quem você é. Segundo, busca o apoio de uma comunidade de fé. Você não está sozinho nessa batalha, meu irmão. A igreja, seus irmãos e irmãs em Cristo, estão aí para te apoiar e ajudar a carregar seus fardos. A Bíblia diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Cerca-se de gente que te encoraja, que te guia, que ora por você e com você. Terceiro, separa um tempo para estar na presença de Deus. A restauração diária é um processo contínuo que exige que você fique conectado à fonte da sua força. Ora, lê a Bíblia, medita nas promessas de Deus. Examinem as Escrituras, pois vocês pensam que nelas tem a vida eterna. Deixa que a palavra de Deus renove sua mente, transforme seu coração e te dê a direção que você precisa para não cair de novo. Quarto, adota práticas que refletem seu desejo de andar na luz. Se tem coisas na sua vida que te levam a pecar, elimina elas. Se tem relacionamentos que te afastam de Deus, se afasta deles. Não brinca com fogo. Seja radical no seu compromisso com Cristo. Jesus disse: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Isso não é para se machucar literalmente, mas para ser drástico em se afastar de qualquer coisa que possa te fazer tropeçar. Lembra que a graça de Deus não é só para o passado, mas para cada novo dia. Cada manhã é uma nova oportunidade de andar na vontade dEle, de viver no amor dEle. Não fica preso no ontem, vive hoje na liberdade que Cristo te deu. Não se vê através da lente do fracasso, mas através da lente da redenção. A restauração é uma jornada de confiança e rendição, permitindo que Deus faça em você o que só Ele pode fazer. Não é fingir que você nunca caiu, mas permitir que Deus use essa queda para a glória dEle. Cada ferida, cada cicatriz se torna um testemunho da graça dEle, uma marca do amor dEle. Nunca desista, meu irmão. Se você sente que tudo está perdido, lembra, você não está sozinho. Não fica nas trevas. Jesus está com você, pronto para escrever uma nova história na sua vida. Basta tomar a mão dEle e deixar que Ele te conduza a um novo começo. A gente explorou o único pecado irreversível, mas você precisa saber sobre os 7 tipos de pessoas que não serão salvas. É muito importante que você preste atenção e se pergunte se você pode estar em um desses grupos de pessoas. Obrigado por estar aqui, meu povo. Que Deus te abençoe abundantemente. Lembra sempre, não importa o quão longe você tenha ido, o amor de Deus sempre te alcança. Ele está de braços abertos, esperando por você. A paz do nosso Senhor.